Oi, crianças! Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou a professora Gesileide, professora do quintos anos, né? Juntamente com a professora Aline e a professora Edneuza. Então, vamos para mais uma aula. Hoje, nós iremos fazer correção das atividades que foram apresentadas por mim, por Aline, por a Edneuza. A professora Edneuza já fez, no dia de ontem, algumas correções de algumas atividades e eu vou fazer de mais algumas nessa aula de hoje. Eu vou fazer a correção da aula de História do dia 30/9, que fala sobre a Mesopotâmia. Vou também fazer a atividade da correção de língua portuguesa da aula do dia 7/10 e de Ciências e Língua Portuguesa da aula do dia 14/10. Tá certo? Vamos lá. Acompanhe, viu? A hora da correção. Peguem seu lápis, borracha, porque quem fez vai a hora de corrigir, ver se tá tudo correto, bonitinho. Pega o caderno, o livro e vamos acompanhar a correção. Agora vamos iniciar a aula de História, que vamos falar sobre a Mesopotâmia. A primeira questão que vocês receberam dessas atividades, elas foram postadas no WhatsApp com um questionário. Não sei se vocês lembram, né? Então, quem já teve, a professora vai colocar lá novamente depois, ou então vocês podem tirar daqui e fazer no caderno e corrigir. E quem já fez, vamos corrigir e ver o que é que está certo e quem acertou, né? Parabéns, mas vamos começar. Questão número 1. Qual a origem e significado da palavra Mesopotâmia? Resposta. A palavra é de origem grega. A palavra Mesopotâmia, ela tem origem grega e significa entre rios. A segunda questão. Quais os rios que banham a Mesopotâmia? Os rios que banham a Mesopotâmia é o rio Tigre e o rio Eufrates. Gente, a professora vai lembrar aqui, cuidado com letra maiúscula ao iniciar a frase. Nome de rios tem que ser com letra maiúscula, tá? Prestem atenção, vocês já estão no quinto ano, cuidado. A terceira, por que a região boiada por esses rios é chamada de crescente fértil? É chamada em decorrência das ações dos rios, que após inundações provocadas pelas cheias entre os meses de março a maio, resultava em uma terra fértil. A quarta questão. Qual a importância desses rios para a civilização da Mesopotâmia? Era se fixar as margens do rio foi uma ação essencial para a agricultura, o que resultou no desenvolvimento das primeiras civilizações agrícolas de que se tem conhecimento. Quinta questão. A Mesopotâmia foi habitada por diversos povos. Quais os nomes desses povos que formaram a Mesopotâmia? Então, vamos lá ver quem é que acertou? Sumérios, acádios, babilônicos ou amoritas, assírios e, por último, já lá no Segundo Império, os babilônicos novamente. Como se chamava a escrita da Mesopotâmia e como ela era feita? A escrita inventada pelos sumérios, quem inventou foi os sumérios, viu? Se chamava cuneiforme. E esses símbolos eram gravados em placa de argila com uma cunha. Cunha é a mesma coisa que um prego, um ferro, tá? Com a pontinha fina. O que foi o Código de Hammurabi, lá na questão 7, e onde ele foi registrado? O Código de Hammurabi foi um conjunto de leis inventado pelos babilônicos, viu? Não se esqueçam, quem inventou o Código de Hammurabi foram os babilônicos. E se baseava na lei do talião, olho por olho, dente por dente. E essas
Esse código foi registrado em pedras de argila. Questão número 8. O que significa o princípio olho por olho, dente por dente da lei de Talião dentro do Código de Hammurabi? Vamos ver quem acertou? Significa que a punição era proporcional ao crime cometido. Questão número 9. Descreva sobre as cidades-estados mesopotâmicas. Elas eram politeístas, essas cidades-estados, e eles acreditavam, o povo que vivia lá, acreditava em vários deuses ligados à natureza. A política era centralizada em uma única pessoa, ou havia um rei ou um imperador. A economia era baseada na agricultura e comércio nômade de caravanas. Por ser uma região privilegiada e ter a sociedade desenvolvida, o que acabava tendo? Muita guerra. E aí provocava rivalidade para conquistar isso por parte dos povos vizinhos. Por ser uma terra boa, todo mundo queria ficar morando ali. Agora nós vamos para a aula de português, que é onde foi trabalhado o gênero textual narrativa. E nós vimos lá uma historinha, o conto A Festa no Céu. E aí foi feita uma atividade e pediram para vocês copiar no caderno e responder. Quem se lembra? Agora vamos falar? Onde ocorreu a festa no céu? Hein? Do conto A Festa no Céu, onde foi que ocorreu? A festa ocorreu no céu, já está falando lá no título, né? Então, só todo mundo acertou, com certeza. Questão número 2. Nem todos os animais da floresta foram convidados. Quem poderia participar da festa? Somente as aves. Se a festa era lá no céu, só quem voasse mesmo, né? Que poderia ir lá. O sapo decidiu que iria à festa, mesmo sem ser convidado. Como ele chegou lá? O sapo se escondeu dentro do violão do urubu. Quarta questão. O urubu descobriu o sapo dentro do seu violão? Sim ou não? E o que aconteceu? Não, ele não descobriu. E quando o sapo chegou lá no céu, as aves se reuniram e resolveram expulsar o sapo da festa, pois ele não havia sido convidado. Foi isso que aconteceu. Eles expulsaram o sapo da festa. Quinta questão. Qual o título desse conto? Quem é o autor dessa fábula? Onde, quando o autor nasceu? O título do conto é A Festa no Céu, é de autoria de Luiz Câmara Cascudo. Ele nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, no ano de 1898. Questão número 6. Após assistir e ouvir a narração do conto, observem a imagem onde aparece o sapo e o urubu com seu violão nas costas, ambos se divertindo na festa lá no céu. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar as demais imagens lá do texto que a professora mostrou ou então você vai pesquisar na internet, em algum livro de historinha que vocês tiverem, e vão escrever uma nova versão dessa história. Vamos lá! A professora não escreveu, porque quem tem que fazer essa história é vocês, tá? Escreva uma narrativa da outra versão, pode colocar um outro bicho, lá na internet tem com tartaruga, vocês vão com jabuti, vocês vão achar um monte de bichos que resolveu para essa festa do céu. O final também tem várias versões, o final da história. Vão lá, pesquisem e reescreva essa história. Agora nós vamos corrigir a aula de ciências do dia 14/10, onde foi tratado sobre alimentação e nutrição. Vocês lembram da cadeia alimentar, onde nós falamos dos alimentos reguladores, energéticos e construtores? Então, vamos lá. A primeira questão
falava assim: leia os nomes dos alimentos e responda as questões abaixo. Aí tem os alimentos: feijão, mel, banana, sal, ovos, alface, cenoura, arroz, tomate, bife, manga, doces, peixe, manteiga, água, batata, farinha, frango, pão e bolacha doce. E aí perguntava esses nomes desses alimentos para você classificá-los, né? No outro quadro que vai estar na próxima tela, vocês vão escrever quem é regulador, vocês vão escrever embaixo de regulador. Quem é energético, vocês vão colocar embaixo de energético. E construtor, embaixo de construtor. Vamos ver como é que ficou a resposta? Então, vamos lá. Os alimentos reguladores, que apareceu lá na tabela atrás, qual é que tem? Banana é regulador, alface, cenoura, tomate, manga e água. Então, nós vimos que regulador são frutas, verduras e os sais minerais, se lembram? Agora, energético. Energético, arroz, pão, bolacha doce, doces, farinha, manteiga, mel, batata, sal de cozinha. Então, vamos ver que os energéticos são aqueles alimentos que têm carboidrato e gordura. Então, são energéticos. Construtor. Construtor, nós temos feijão, ovos, bife, frango e peixe. Então, construtor são os alimentos que são ricos em proteínas. Quem se lembra? Então, essa é a questão. Quem fez desse jeito é que está correta. Se não tiver assim, apaguem lá no caderno e coloque do jeito que está a correção aí, tá bom? Agora, questão número 2. Leia o texto e responda. Aí nós temos um textinho escrito: bolo de cenoura. Ingredientes: 3 cenouras grandes, 4 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 1 pitada de sal, 1 xícara de óleo, 1 colher de fermento em pó. Modo de fazer: coloca todos os ingredientes no liquidificador, menos o fermento em pó, tá? O fermento em pó você só acrescenta depois que bater bem. Aí você coloca o fermento em pó e dá uma mexidinha com a colher nos ingredientes que você bateu no liquidificador. Aí você vai pegar uma forma, untar com manteiga, passar farinha de trigo nela e tirar o excesso. Coloque essa massa que você bateu lá no liquidificador e leve ao forno para assar por uns 30 minutos ou até ficar assado. Enfia o palitinho lá, se saiu limpinho é porque está assado, tá? Agora nós vamos ao que interessa. Questão A. Qual o nome desse gênero textual que a professora acabou de ler? O que é isso? Isso é uma receita de bolo de cenoura. Então, é uma receita. O gênero textual é receita. Lembra que nós trabalhamos lá no início do ano, que a professora deu todos os tipos de gênero textual? E vocês estão vendo, nós já trabalhamos receita, trabalhamos conto, né? Já vimos também fábula, então nós estamos indo. Nós vamos ver um pouco diário, nós já vimos. Então, e esse gênero que foi trabalhado nessa aula é receita. Então, prestem bastante atenção. Questão B. Você acha que uma massa de bolo industrializado que é comprado nos supermercados tem o mesmo ingrediente desta receita? Sim ou não? Vamos comentar? Não, não tem, porque os industrializados têm, além dos ingredientes da receita, produtos químicos como corantes, conservantes, entre outros. Se lembra lá na aula que nós falamos sobre isso? Questão C. Qual é a origem de cada ingrediente do bolo de cenoura? Quem é que se lembra? E aqui vocês vão falar se o alimento é de origem animal, de origem vegetal ou de origem mineral. Aí, quais dos alimentos que nós falamos lá da receita do bolo que é de origem animal? Os ovos, que é da galinha, então é de origem animal. E de origem vegetal, nós temos o óleo, né? O óleo, a cenoura, a farinha de trigo, o açúcar e o fermento de pó, e fermento em pó.
E de origem mineral, nós temos o sal de cozinha. Quem fez desse jeito é que está correto. Quem não fez assim não está. Arrume e coloque de maneira correta no caderno, por favor. Questão número 3. Alguns hábitos podem contribuir para melhorar a qualidade de nossa alimentação e de nossa vida. Escreva alguns exemplos. Então, se lembra que a professora falou que lá na página, lá no livro tem falando, se não me lembro, parece que era na página 33. Aí lá tem falando assim, não comer com pressa. Por que nós não podemos comer com pressa? Porque nós temos que mastigar bem os alimentos, tá? Para saborear a comida que nós estamos. Então, vamos comer bem devagar, mastigar bem os alimentos, respeitar os horários das refeições, tá? Café da manhã, um lanche, o almoço, um lanchezinho à tarde, a janta, e antes de dormir, tomar um leitinho para poder dormir bem. Não ficar muito tempo sem alimentar. Por isso que a professora falou, no mínimo umas seis refeições por dia, tá? E no horário correto, não comer toda hora. Evitar comer assistindo TV, gente. Você tem que olhar, você tem que saborear os alimentos. Então, não fique com celular, com tablet na frente do computador e nem de TV comendo, não, viu? Faz mal para a saúde. Evitar comer deitado. Meu Deus, como é que vai fazer a digestão, né? Em pé também não. Vamos sentar, ficar bem na mesa, colocar teus hábitos, né, correto, comer com garfo, né, pegar os alimentos, cortar com a faca, ter as coisas de maneira correta. E também não usar posições desconfortáveis, tá? Então é isso que a gente tem que trabalhar para ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor alimentação. Agora chegou a hora de estudar. Eu quero que vocês peguem esse material que foi todo trabalhado, que nós demos, e vão estudar, vão repassar, vão aprender. Se tiver alguma dúvida, pergunte lá no grupo, ou então vai no PV, que a professora está aqui para tirar a dúvida, tá? Não se esqueça. Vocês perceberam que ainda não foi nenhuma atividadezinha escrita para vocês, ó? Estamos chegando à hora, então vamos estudar bastante, tá bom? Para poder fazer as coisas de maneira correta. Um beijo, até a próxima aula.